de hoje com oração feita pela nossa irmã Cris Bernardes. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai amado, por esse momento, um momento onde o Senhor vai falar aos nossos corações através da tua palavra, através dos louvores. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor está tendo com a gente. Apesar de não merecermos, o Senhor se faz presente em nossas vidas. Muito obrigada por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os louvores. Não há outro Deus, amantíssimo Pai, né? E bom estarmos aqui. Vamos começar com bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, tendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Não há outro Deus. Amantíssimo Pai, tu tens dado a vida por Jesus, pastor amado sempre nos conduz, a paz nos verdejantes. Nós, teus filhos, nos reunimos para te adorar, agradecidos pelo teu amor, que a todos vestes outorgar. Quero exaltar-te, ó Deus da minha vida, não há outro, não há outro, não há outro em que eu possa confiar. Nós, teus filhos, nos reunimos para te adorar, agradecidos pelo teu amor, que a todos vestes outorgar. Quero exaltar-te, ó Deus da minha vida, não há outro, não há outro, não há outro em que eu possa confiar. Quero exaltar-te, ó Deus da minha vida, não há outro, não há outro, não há outro em que eu possa confiar.
tal, Arthur? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2 agora. Vamos ler os versos de 1 a 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos de 1 a 7, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome. Mais uma vez, reunidos, nós agradecemos a oportunidade de ler a tua palavra. Que teu Santo Espírito nos ilumine neste momento para que possamos compreender a sublimidade de Cristo em nossas vidas e possamos viver de acordo com o Evangelho que ele nos deixou e que nos foi entregue. Em nome de Jesus, amém. Bom, nos últimos versículos que nós lemos, Paulo falou justamente da importância de termos em Cristo a razão da nossa existência, da nossa vida. Cristo, o mistério que anteriormente havia sido oculto, foi revelado tanto aos judeus como aos gentios. E aí Paulo inicia esse trecho, ele diz, gostaria, pois, né? Quando ele coloca esse pois, o que é o pois? Uma conjunção coordenativa, que ela é usada para fazer uma ligação do que ele disse anteriormente com o que ele vai dizer agora. Então, ele não tinha dito que Cristo era a revelação de Deus, Cristo era justamente aquele que veio para dar vida. Então, diante disso, eu estou lutando, mantendo uma luta por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Por que ele cita aí os laodicenses, né? Eu mandei pelo WhatsApp um mapinha que mostra que Colossos e Laodiceia eram igrejas, eram cidades bem próximas uma da outra, e com algumas características bem interessantes, né? E Paulo, então, está preocupado com os colossenses, para quem ele escrevia a carta diretamente, mas com certeza essa carta poderia e deveria ser lida também pela igreja de Laodiceia. E aí, vamos ver aqui os versos 2 e 3, o que é que Paulo vai dizer, para justamente entender essa preocupação dele por essa outra igreja. Verso 2, então, aqui do segundo capítulo de Colossenses, Paulo diz, para que o coração deles, né, dos laodicenses e daquelas outras igrejas que não viram Paulo face a face, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Ou seja, que haja um vínculo de amor entre todos. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Ele fala novamente da questão do mistério. E qual é o mistério? Cristo. Então, não é um mistério que não vai ser conhecido, como a gente falou ontem, mistério dessas religiões de mistério, onde ninguém sabe o que realmente está sendo dito, nem quem é aquele que fala todas as coisas, e apenas uma pequena liderança. Não. O mistério não é nesse sentido. O mistério de Deus é justamente aquilo que Deus havia prometido, né, lá no Éden, que seria esmagar a cabeça da serpente através de um descendente que viria da mulher. E aí, em Cristo, tudo isso é feito. Cristo vem, Cristo vive, Cristo dá o exemplo, Cristo dá as instruções.
Cristo é preso injustamente, Cristo é julgado injustamente, crucificado, e ali ele chega no final da vida e diz: está consumado. Ou seja, foi feito tudo que Deus havia determinado para ser feito. Então, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, o que é que Paulo queria? Que os colossenses, os laodicenses e todas as outras igrejas que não tiveram a oportunidade de estar com ele pessoalmente, que eles permanecessem firmes em Cristo, o mistério de Deus, para que essa sabedoria e este conhecimento pudesse estar firme na cabeça deles. Bom, mas veja, como eu estava dizendo, Laodiceia ela ficava perto. Laodiceia ficava entre duas cidades, Hierápolis e Colossos, na Ásia Menor. No livro do Apocalipse tem a carta escrita à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, de 14 a 22. Eu vou ler essa parte aqui para a gente ver, lembrar, né? Como era essa igreja. Então, veja só. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o próprio Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que isso é dito, né? É justamente essa relação geográfica da cidade de Laodiceia. Laodiceia ficava, então, entre Hierápolis e Colossos. Hierápolis tinha fontes termais, ou seja, águas medicinais quentes, né, que ajudavam no tratamento de vários problemas. Então, muita gente ia para lá para se tratar. Eram águas quentes, águas medicinais. Colossos, ela era abastecida por fontes de águas frias, águas puríssimas que desciam das montanhas. E não havia falta de água lá em Colossos. O que acontecia com Laodiceia? Ficava entre as duas e ela não tinha uma fonte de água natural. O que ela fazia? Ela pegava praticamente a água de Colossos e, através de aquedutos, levava até lá. Só que aquela águazinha cristalina, fria, gostosa que estava lá em Colossos, quando chegava em Laodiceia, ficava morna e de um gosto ruim, que provocava ânsia de vômito se você tomasse assim que saísse daqueles transportes. E aí, então, a igreja dos laodicenses, apesar de ser uma igreja numa cidade próspera, ela não se firmou naquilo que Paulo estava preocupado que ela se firmasse, que era a fé em Cristo. Aí veja aqui, continuando quem estava lendo na carta à igreja, ao anjo da igreja de Colossos, né? E aí, após dizer que ela não era fria nem era quente, por estar a ponto de vomitar da tua boca, a igreja dizia, o que é que a igreja dizia? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Aí veja o que ele diz aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja só, Paulo preocupado, né? Porque aqui, cerca do fim da década de 60 do primeiro século, Paulo estava já preocupado com a igreja dos laodicenses. E
João, quando escreve a carta, praticamente no fim do primeiro século, a igreja já estava desse jeito. Por quê? Porque se afastou do mistério de Deus, que é Cristo, sabedoria e conhecimento. Como é que nós estamos, então, lidando com Cristo em nossas vidas? Aí veja o que é que Paulo continua, verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Muitas vezes nós estamos indo atrás de doutrinas erradas, de pensamentos errados a respeito de Cristo, da sua obra e dos seus mandamentos. 1 Coríntios 2, 4 e 5, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. É arrependei-vos. É saber que o pecado é a razão de todos os males e que nós precisamos constantemente lutar contra eles. Não vem com raciocínios mentirosos e enganadores. Verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aqui ele está falando com os colossenses, né? Que estava uma igreja em ordem, estava uma igreja boa. Nós, irmãos, muitas vezes estamos longe, né? Como agora. Não podemos estar nos vendo, não podemos estar nos reunindo. Paulo aqui não conhecia a igreja de Colossos, mas ele deixa esse registro. Eu estou ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, me alegrando e verificando a vossa boa ordem. Eu confesso que eu tenho dito a vocês a preocupação de como está cada um, né? Porque eu estou sempre perguntando, estou perguntando aqui, se alguém tiver algum problema, fale conosco, mando mensagem, pergunto. De modo geral, boa parte diz que está tudo bem. São poucos os que dizem que estão maus mesmo, né? E confessam logo e dizem logo. Mas gostaria, então, e faço como Paulo faz aqui. Em espírito, estou convosco. E quando Paulo escreve lá a sua carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 2, verso 17, ele diz algo do mesmo tipo. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, ou seja, sem estar com vocês, não porém no coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, em ver-vos pessoalmente. Então, estamos neste momento em que seja não só eu, mas cada um de nós, presentes, né, em espírito, orando, intercedendo uns pelos outros, nos comunicando, perguntando, para saber como as coisas realmente estão. E aí, versos 6 e 7, concluindo essa parte que estamos vendo hoje, ora, como recebeste Cristo Jesus Senhor, assim andai nele. Como receber significa da forma como foi transmitido. Vocês têm recebido o Evangelho de Cristo da forma correta? Como é que vocês vão saber se estão recebendo o Evangelho de Cristo da forma correta? A única forma que tem é fazer como os crentes de Berea, examinar as Escrituras todos os dias para ver se o que eu estou dizendo aqui todo dia está certo, está errado, é a palavra de Deus, ou se não é. Mas se recebeu, se tem recebido, viva. Viva esse Evangelho. Andai nele. Andai na palavra de Cristo. Andai no Evangelho de Cristo. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Ou seja, totalmente entranhados, né? Firmes ali, subindo a edificação, sempre confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Quando escreve aos Gálatas, capítulo 1, eu já falei, a carta aos Gálatas, os Gálatas realmente tinham entristecido muito Paulo, diferentemente, aquela comparação, vamos fazer novamente, a comparação entre os Gálatas e os Coríntios.
Os Coríntios é uma igreja problemática, cheia de dificuldades, cheia de erros, cheia de, né, erros morais, erros de relacionamento, mas os princípios estavam lá. As igrejas da Galácia, não. Eles estão fugindo do Evangelho, dos princípios do Evangelho. Como é a comparação? Vamos, isso aqui é importante, né? Nós podemos cometer erros. Nós, eu, nós, vocês, nós, todos nós. Mas se nós estamos firmes no Evangelho, os nossos erros serão corrigidos pela palavra, por Deus, pelo Espírito Santo, uns com os outros, corrigindo esses erros, né? Vamos, então, estar radicados, edificados, confirmados na fé, da forma como fomos instruídos. Era o que Paulo fez com a igreja de Corinto. Olha, isso aqui está errado, se corrija, se corrija. E aí, tentando organizar. O problema da igreja das igrejas da Galácia é que eles estavam fugindo da doutrina. Tanto é que Paulo diz lá em Gálatas 1:9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele já tinha dito antes, admira-me que vocês estejam passando tão rapidamente do evangelho que foi pregado para outro, que não é o evangelho de Cristo. Então, Paulo, escrevendo aqui aos Colossenses, ele diz, olha, vocês têm que estar firmes, radicados, edificados, confirmados, como vocês foram instruídos, crescendo em ações de graças. Toda a ênfase recai na necessidade de se apegar a Cristo Jesus como nosso Senhor. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? Vamos lá para Salmos, para ir concluindo já. Salmos 116, 12 a 14. Ora, recebemos a salvação do Senhor? Sim, né? Somos filhos de Deus, não é isso que nós cremos? Co-herdeiros com Cristo. Recebemos bênção, né? A bênção maior é essa aí. Aí, Salmos 116, 12 a 14 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Qual o benefício maior? A salvação em Cristo Jesus. Então, que darei ao Senhor? O que eu vou dar para Ele como gratidão daquilo que Ele fez por mim? O salmista responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu vou o quê? Eu vou adorar esse Deus, eu vou me radicar, me edificar, me confirmar nessa fé da salvação, invocarei o nome do Senhor, prestarei culto a Ele. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Veja como é interessante aqui, como é que esse verso 7 aqui que Paulo fala, 6 e 7. Ora, como recebeste da Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, crescendo com gratidão a Deus. Como é que eu faço? Cumprindo os meus votos que eu fiz a Deus, na presença de todo o seu povo. Então, essa vida de comunhão, essa vida juntos, essa vida, neste momento, afastados fisicamente, porém unidos, né, em termos de fé, em termos de comportamento, unidos espiritualmente, intercedendo, orando, procurando fazer a vontade de Deus. Então, que nós tenhamos isso em mente. Assim como nós recebemos esse evangelho, que nós vivamos este evangelho. Essa é a preocupação de Paulo com a igreja de Colossos. Ele inclui aqui nesse trecho a igreja aos Laodicenses. A gente viu como os laodicenses, né, ao longo das décadas, fugiram desse princípio e como foram repreendidas por Cristo na carta que Cristo manda ao anjo da igreja de Laodiceia, para que eles retomem ao caminho. Olha, não adianta essa riqueza de vocês. Compra o que realmente importa. Compra colírio para esses olhos, né? Roupas realmente espirituais. Então, que nós façamos isso, que nós não nos desviemos da palavra de Deus, que é Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos orar nesse momento?
Te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nos exorta, nos corrige, nos orienta. Muito obrigado porque temos a oportunidade de abri-la, de lê-la, de refletir sobre ela. Louvamos, Senhor, pela obra de Cristo em nossas vidas, pelo sacrifício que ele fez por nós, pela salvação que temos, Senhor, nele. E possamos crescer firmes, arraigados, alicerçados, dando graças a Ti, Senhor, e cumprindo os nossos votos na presença do Senhor, na presença de toda a congregação. E pedimos por cada um de nós, pela nossa igreja, pelos enfermos da nossa igreja, por todos aqueles que estão pedindo oração, Senhor, e Tu estejas ajudando a cada um deles. Te pedimos, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos governadores, todos que se acham vestidos de autoridade, da sabedoria, da paciência, discernimento para tomar decisões corretas. Pedimos mais uma vez pelos profissionais da área de saúde, tem misericórdia deles, fortalece-os, abençoa-os, dá condições, Senhor, de trabalhar e de ajudar a população, bem como aqueles que estão pesquisando soluções, consigam alcançá-las, Senhor. Dá-nos agora a noite de paz, que possamos descansar, que o Senhor nos ajude em tudo. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, é isso. Todos bem, todos passando em paz de espírito por esses dias de afastamento social. Nós estamos chegando no final do mês, né? Próximo domingo é o primeiro domingo do mês de maio. Dia de comunhão. Há umas ideias aí, né? Há umas ideias. Nós temos que analisar essas ideias para conciliar, obedecer, né, aquilo que a palavra de Deus requer de nós e também as nossas autoridades. Seria dia de comunhão, como eu falei. Estamos aí, né, deram algumas sugestões, a gente vai ver o que a gente pode fazer, certo? Eu continuo, né, indo pelo menos 1 a 2 vezes para Ouro Preto. Nós também estamos, né, à disposição para falar por telefone, videochamada, ligação. Eu só não gosto muito de escrever muito no WhatsApp, certo? Mas se for o único jeito, a gente vê o que pode fazer. Mas você pode escrever, né? Você pode escrever. Você pode mandar... Ao longo do tempo, né, acontece muito isso. A pessoa quer falar. Aí escreve. Aí eu vou, leio. Digo, ok. Aí escreve. Eu chego lá e digo, tá certo. Aí escreve. Eu digo assim, vamos marcar para conversar. Não gosto muito não, mas é assim que eu faço, né? Então, é melhor a gente, né, ir se organizando. Então, temos chamadas de vídeo, ligações, e também nas emergências, marcar quando eu for lá para Ouro Preto, tá bom? É semana de fazer a cesta básica da igreja. Então, a gente vai ver se faz isso aí, e vamos estar aí, né, também procurando ajudar as outras pessoas, né, com mais cestas básicas. A gente quer distribuir mais cestas básicas, certo? Bom, hoje é aniversário de Stephanie, filha de Rodrigo. Ela não está conosco, né? Não está com o Rodrigo, está na casa da avó, mas a gente vai orar por ela, né? Vai orar por Stephanie agora, tá certo? Então vamos orar por ela nesse momento. Senhor, muito obrigado por mais um ano que o Senhor concede a Stephanie, que Tu abençoes, que ela cresça nos Teus caminhos, que Tu a proteja juntamente com sua família, dando sustento, saúde e temor a Ti. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.